Bom dia, meu nome é Luan Ferreira da Silva, sou estudante do curso de Bacharelado em Geografia do Centro Universitário Uninter. E eu estou produzindo aqui o meu portfólio do módulo A da fase 2 do ano de 2020. Nesse módulo foi proposto que façamos uma comparação entre a cidade de Altamira, no Pará, e o município em que residimos, que no meu caso é a cidade de Salvador, no estado da Bahia. Dentre os temas que foi proposto, eu escolhi o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, a população, e nós vamos fazer um apanhado aí sobre o domínio morfoclimático dessas duas localidades. Claro que o foco do meu vídeo vai ser Altamira, porque é uma cidade de números expressivos e que a literatura ainda não descreveu perfeitamente o que ocorre naquele espaço geográfico. Salvador, por ter uma importância grande na história do Brasil e por ser a maior cidade do Nordeste brasileiro, então assim, já foi bastante explorada do ponto de vista da literatura, e Altamira não. Então assim, eu me sinto na obrigação, como estudante de geografia, me debruçar mais sobre aquela localidade que ocorrem conflitos de números assustadores, que até então eu mesmo desconhecia muitas das coisas que ali ocorrem. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é adotado para classificar países em desenvolvido ou subdesenvolvido. Nós sabemos que não é um índice que reflete a realidade, porque ele leva em consideração basicamente a taxa de educação, expectativa de vida e renda per capita. Nós sabemos que a renda per capita não é um indicador fiel à realidade, né? Porque ele vai pegar os dados do Produto Nacional Bruto de um território, de um país, de uma nação, e dividir pela população e vai chegar a um determinado número. Só que aquele número não necessariamente refletirá a realidade. E se a gente for analisar Salvador e Altamira, eles terão números de IDH razoavelmente altos. Salvador mesmo vai estar com 0,7, que é considerado um IDH de um país do primeiro mundo, da antiga nomenclatura, né? Então, assim, eles não refletem a realidade. Altamira é um dos maiores municípios do mundo, é o maior município brasileiro, é maior do que alguns países da Europa, exemplo de Portugal. Então, assim, naquele local, é um local com um grande recurso de biodiversidade, é uma localidade onde tem uma rede hidrográfica forte, uma biodiversidade enorme, e naquela localidade está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Belo Monte é uma usina que foi construída para ser a maior usina totalmente brasileira naquela localidade. E assim, a usina de Belo Monte, no plano que foi construído, é para atender 10% da produção de energia elétrica do Brasil. Só que a construção daquela usina não foi feita uma análise de como aquele empreendimento iria impactar na vida das pessoas que ali residiam. Altamira é uma cidade que não tem uma infraestrutura adequada. Altamira é uma cidade que não tem uma rede de esgoto que atenda às demandas da população. Altamira é uma cidade que não tem uma infraestrutura na questão de saúde que consiga abranger a sua população. E aí você analisa, somando a isto, nós temos um contingente de aproximadamente 30 mil pessoas inseridas naquela população, né? A cidade ela já não é planejada para atender as demandas locais. Imagine com essa inserção grande de pessoas que chegaram. Então, ali, nós verificamos que muitas pessoas chegaram sem estrutura nenhuma, sem ter onde morar. A cidade não oferece
condições ideais para os moradores, como eu falei anteriormente. Imagine para as pessoas que chegam. Então, com isso, a criminalidade em Altamira, ela atingiu níveis assustadores. As brigas eram constantes, porque vieram pessoas de várias partes do Brasil e de outros países, como Venezuela, por exemplo. E aí, vendo algumas reportagens sobre a construção dessa hidrelétrica, eu estava vendo alguns relatos de alguns moradores que eles diziam o seguinte, que vieram com aquela velha promessa de conseguir um trabalho adequado, que satisfaça as suas necessidades, mas verificaram que não era realmente aquilo que acontecia, né? Então teve, por exemplo, tem um trabalhador que eu achei uma frase muito impactante dele, que ele diz o seguinte, ninguém pode com a força do governo. Ele quis dizer o seguinte, que por mais que a população se junte para melhorias, quando o governo, uma empresa grande, ela quer fazer algo, ela vai fazer independente da vontade ou não. E aí não vai respeitar as peculiaridades daquelas localidades. Foi o que aconteceu em Altamira. Altamira, a usina hidrelétrica, ela vai ser alicerçada no rio Xingu, né? E ela vai atravessar um grande território ali do Pará e vai inundar várias regiões, várias localidades do município de Altamira. E a população, ela não foi consultada, ela sequer foi avisada dos impactos que teria a construção dessa usina para sua localidade, né? Teve um morador, um proprietário que diz o seguinte, no início era tudo perfeito, eles prometeram que iriam indenizar as pessoas que ali teriam que sair e iriam indenizar por um valor justo, mas ele informa que com o avanço da obra, com o passar da obra, que foi chegando à sua propriedade, ele não tinha, a empresa ela ofereceu um valor e aí ele não tinha como recusar. Por quê? Porque imagine um proprietário, minúsculo proprietário, para brigar com uma empresa do porte da empresa que está construindo a usina, que é a Norte Energia. Então, assim, é como diz Milton Santos, tudo é intencional. Então, assim, tudo que existe é uma intenção. E quando a gente vai fazer colocar na balança, essa intencionalidade será sempre em desequilíbrio para quem não detém os meios de produção, para quem não detém as tecnologias. Então, assim, quem tem a força de trabalho, que é o trabalhador, infelizmente, vai ser subordinado à estrutura que foi estabelecida. Milton Santos sempre diz assim, o espaço geográfico é uma estrutura subordinante e subordinada. Ao mesmo tempo que você está subordinando, você também está subordinado a ele. Então essa estrutura está enraizada. E aí é muito complicada a situação realmente de Altamira. Assim, o vídeo, como eu tenho que produzir um vídeo curto, eu não teria como descrever exatamente o que ocorre naquele local, né? Alguns moradores, claro, do senso comum, os moradores, quando não tem essa visão geográfica, eles não tem como fazer uma análise amplificada, né? O geógrafo ele tem que partir do ponto de um local, fazer um recorte espacial do ponto para ir para a região e fazer uma abrangência global. Nós podemos fazer isso, nós temos ferramentas para isso, mas os moradores locais, infelizmente, a maioria não tem como. E não é exclusividade de Altamira. Até numa cidade, uma metrópole, a gente não vê isso. Não tem como. A estrutura já é feita para que ocorra como tem que ser, no sentido de que ocorra como favorecendo as grandes empresas, né? Favorecendo a quem domina, a quem detém os meios de produção. O sistema capitalista é assim e será, e quando a gente vai vendo, a cada momento vai se perpetuando. Né? Tem uma frase interessante também de um morador local que está trabalhando, que ele diz o seguinte, que
o pai dele sempre dizia que vai chegar um momento em que o seu lugar não é mais seu lugar, né? É aquela questão que ele ainda fala, o meu pai dizia, não é na minha época, mas vocês alcançarão essa época. E aí ele diz assim, essa época chegou. Ou seja, ele vai ter que desapropriar as terras para dar lugar à usina de Belo Monte. E assim, o índice de desenvolvimento humano, como eu falei, é impossível a gente fazer esse apanhado sem ir para o contexto. Então, assim, como eu falei, o vídeo realmente tem que ser curto. Eu acho que eu até já extrapolei o tempo. Assim, se a gente for analisar o índice cru, como diria assim na linguagem mais popular, a gente vai ver que o índice de Altamira é um índice bom. E o índice de Salvador também é um índice bom. Mas quando a gente vai ver as peculiaridades, quando a gente vai ver a renda per capita individual mesmo, que é o número, tem até um índice que é melhor para descrever isso, que a gente vai ver a discrepância, é o índice de Gini, que vai dizer que vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, é um equilíbrio. Quanto mais distante, aí as desigualdades são claras, são ascendentes, que é o que ocorre em Altamira e ocorre em Salvador, que tem índices de Gini maiores que 0,5, né? Chegando a 0,6. Aí a gente vê que existe sim uma grande desigualdade. O bioma predominante naquela localidade, na Altamira, é o bioma da Amazônia, né? Como Aziz Abizab chama, que é o domínio morfoclimático da Amazônia, que na área de Belo Monte, principalmente, foi completamente devastada, porque vai dar lugar a águas. A biodiversidade daquela localidade está seriamente comprometida. Em Salvador, nós temos o domínio de mares e morros, que é a Mata Atlântica, que está completamente destruída. Principalmente por empresas no litoral brasileiro como um todo, no nordestino. Principalmente as grandes empresas imobiliárias desmatam para dar lugar cada vez mais à cidade. E aí a cidade vai ganhando novos terrenos e o meio natural cada vez mais sendo destruído, sem nenhum estudo, sem nenhum aprofundamento. Então, eu peço desculpas, eu acho que eu realmente ultrapassei o tempo, mas assim, eu me vi na obrigação de fazer uma análise mais aprofundada. Eu sei que eu não tenho o tempo que eu deveria, talvez eu não tenha conseguido fazer uma cobertura completa, seria impossível também. Mas assim, eu espero que vocês tenham compreendido a problemática que está naquela localidade, né? E que nós, como geógrafos, possamos nos debruçarmos nesses problemas e que a esperança é que se transforme, né? Nós temos a esperança de dias melhores, né? Tão aclamado na nossa literatura e nas nossas músicas. Mas que seja realmente uma esperança de mudança e que nós possamos construir esta mudança, né? Que esse espaço geográfico, que é o nosso objeto de estudo, seja um espaço realmente geográfico no sentido de que é um espaço para todos. Eu agradeço e muito obrigado.